Lise Bourbeau, Curar as 5 feridas. Capítulo 1. Revisão das 5 feridas. Para começar, recorda você que todos nós vimos ao mundo com feridas e que temos de aprender a aceitá-las. Estas desenvolveram-se ao longo de numerosas encarnações e, de acordo com o nosso plano de vida, algumas serão mais dolorosas do que outras. O sofrimento tem um grau diferente para cada um, e a maior parte de nós não sabe de onde ele vem, nem o que fazer para o suspender. Tudo o que sabemos é que inúmeras pessoas e situações nos fazem reagir e, portanto, sofrer. Por isso, é tão interessante descobrir a fonte dos nossos sofrimentos. Por que são chamadas as feridas da alma? Porque a alma já não suporta ser constantemente afastada do seu plano de vida, quando deixamos o ego dirigir a nossa vida. Ela sofre na medida em que o objetivo das suas encarnações é viver no amor verdadeiro e na aceitação de si, a fim de conseguir viver a sua condição divina. A nossa alma sofre de maneira diferente conforme as feridas que estão ativadas. O mais desolador é que deixamos o nosso ego convencer-nos de que ele nos ajuda a sofrer menos, quando é o contrário. É impossível o ego sentir os sofrimentos da alma. Ele vive apenas para si. A sua grande satisfação é ter razão. O meio preferido do ego para nos poupar ao sofrimento gerado por uma ferida é incitar-nos a usar uma máscara, sempre que uma das feridas é ativada. Acredita sinceramente que nos protege e não tem consciência de que, agindo assim, não fazemos mais do que manter e alimentar as nossas feridas. Quanto mais alimentada é uma ferida, mais nos dói. Quanto mais rápida e fortemente reagimos, mais tempo a reação dura. Por que é que existem tantos suicídios? Por que é que existem milhões de pessoas que se tornam dependentes de substâncias que as entorpecem e as impedem de ter consciência de um problema verdadeiro, como o tabaco, o açúcar, o jogo, o álcool, os medicamentos, a droga? Por que é que existem cada vez mais doenças graves, apesar do progresso da ciência? Por que é que existem tantas separações e divórcios? Porque as pessoas não querem sentir toda a dor da sua alma. Infelizmente, o fato de negar essa dor só a faz piorar. Você pode comparar isso a uma grave ferida física. A chaga está aberta e vai se infectando pouco a pouco. Mesmo que você tente cobrir para não haver, a infecção piora e a chaga te dói cada vez mais, até o dia em que atinjas o limiar da tolerância à dor. Então, vai te restar 2 hipóteses: morrer dela ou tomar medidas para curá-la. Eis o ponto a que chegou a espécie humana. Já está na hora de tomarmos consciência da urgência atual para conseguirmos viver a vida a que todos nós aspiramos, uma vida de felicidade em vez de uma vida de dor. Após tantos anos de observação e de ouvir diversas situações problemáticas, pessoais e profissionais, eu percebo de que é muito evidente que nós atraímos certos comportamentos ou atitudes da parte dos outros em função das nossas feridas. Acabei por perceber que todos nós somos habitados por 4 ou 5 feridas, pelo menos. Todos nós sofremos de rejeição, de abandono, de traição e de injustiça. Só a ferida da humilhação é que parece estar presente em todos os indivíduos. A maior parte das pessoas admite ter pelo menos 2 das 4 feridas que são mais aparentes e mais dolorosas. Porém, conforme as mudanças vividas ao longo da nossa vida, podemos verificar que certas feridas parecem diminuir e outras parecem aumentar. Eu venho de uma família numerosa. Os meus pais fizeram o que podiam pelos seus 11 filhos, trabalhando muito, mas não estavam tão presentes e atentos às nossas necessidades como teríamos querido. Não tinham tempo de nos fazerem elogios ou de nos ouvirem.
Por que é que, então, alguns se sentiram sobretudo rejeitados, outros abandonados ou traídos, e outros sofreram mais de injustiça? Outros de nós sofreram também de humilhação. Hoje sei que não era o que os nossos pais eram e o que faziam que ocasionava os sofrimentos associados às nossas feridas. Era a nossa percepção pessoal da sua atitude. É sempre a nossa perspectiva ou a nossa interpretação dos fatos a causa do sofrimento e não aquilo que alguém é ou faz. No meu livro anterior sobre as feridas, explico que por trás da traição se esconde o abandono e por trás da injustiça se esconde a rejeição, sem que, no entanto, as sintamos no mesmo grau. Sugiro a você que se lembre desse fato quando sentir a injustiça ou a traição. Quando procurar aquilo que você tem medo numa situação que te fere, você irá descobrir que os medos de ser rejeitado ou abandonado são os mais torturantes e assustadores. Adquiri essa certeza porque as duas feridas mais importantes e visíveis no meu corpo sempre foram a traição e a injustiça. Durante muito tempo, acreditei não sofrer ou sofrer muito pouco com o abandono e com a rejeição. Só ao longo dos 10 últimos anos é que comecei a admitir que o medo de ser rejeitada e o medo de ser abandonada ainda estavam mais presentes do que o medo de ser traída e de ser vítima de injustiça. Quero recordar a você que o medo de rejeitar, de abandonar, de trair os outros ou de ser injusto com eles é tão importante como o medo do que eles poderiam fazer a você. Você irá perceber também que isso te fere na mesma medida. Você se rejeita, se abandona, se humilha, se trai. É injusto com você mesmo, na mesma medida em que você age com os outros e sofre igualmente por isso. Na lição contida no livro Escuta Teu Corpo, chamamos a esta grande verdade o triângulo da vida. Amo os outros me amam, eu me amo, no mesmo grau. O triângulo da vida ilustra o fato de que os outros são contigo como você é com eles e com você mesmo. O grau de sofrimento, os medos e emoções é idêntico. Eis um resumo das características de cada ferida e de cada máscara a que podes recorrer ao longo deste livro. Lembre-se de que usamos uma máscara na sequência da ativação de uma ferida, pelo próprio ou por outra pessoa, a fim de nos protegermos. O ego nos cria armadilhas, fazendo-nos crer que não temos essa ferida e está convencido de que ao negá-la, ela nos magoará menos. Fazemos o possível para ignorar a ferida e, sobretudo, para não senti-la, acreditando até que os outros não a verão e não a sentirão. As características de cada máscara distinguem-se ligeiramente das que são descritas a esse respeito no meu primeiro livro, porque elas incluem os resultados de todas as minhas investigações e observações desde o seu aparecimento. Ferida da rejeição. Despertar da ferida, desde a concepção até ao ano de idade. Criança que se sentiu rejeitada pelo progenitor do mesmo sexo e não acredita no seu direito de existir. Máscara. Fugídio. Habituado a fugir. O seu maior medo. O pânico. Atitudes e comportamentos da ferida, bem como o da máscara ativada. O fugídio acredita profundamente que não vale nada ou não vale grande coisa. Está constantemente insatisfeito com o que é. Considera-se uma nulidade e acha que não tem valor. Tem muito pouca autoestima. Está convencido de que se não existisse isso não faria grande diferença. Acha-se diferente do resto da família. Sente-se isolado e incompreendido pelos outros e até pelos seres humanos em geral. Num grupo sente-se muitas vezes só, inquieto e febril. Desenvolveu vários meios de fuga: astral, droga, álcool, sono, partidas precipitadas, jogos virtuais, etc.
Protege-se inconscientemente utilizando a negação. Isola-se facilmente do mundo exterior, refugiando-se no seu mundo imaginário ou vivendo na lua, mundo astral. Pode até perguntar-se o que faz no mundo ou julgar que se enganou na família. É invadido pelas suas emoções, sobretudo pelos seus medos, quando está sozinho. Atribui pouca importância às coisas materiais. Sente-se mais atraído por tudo quanto está ligado ao espírito e ao mundo intelectual. Possui uma imaginação muito fértil, mas infelizmente utiliza-a para construir facilmente cenários de rejeição. Acredita de forma consciente ou não que a felicidade não pode durar muito tempo. Fala geralmente pouco e quando está num grupo retira-se. Tem medo de incomodar e de não ser interessante. Consideram-no um solitário e deixam-no sozinho. Quanto mais se isola, mais invisível parece tornar-se. Em presença de alguém que levanta a voz ou que se torna agressivo, abandona rapidamente a situação antes de entrar em pânico. Quando olha um para ele, preocupa-se imediatamente com seu aspecto. Possui uma energia nervosa que lhe dá uma grande capacidade de trabalho. Sente que existe apenas quando está muito ocupado, o que o ajuda a ligar-se ao mundo material. É um grande perfeccionista que, quando envelhece, fica cada vez mais em pânico com a ideia de não ser capaz de fazer face à vida. Acha que falhou na vida. O seu medo da rejeição leva-o a ficar obcecado com certas situações. Utiliza muitas vezes as seguintes palavras: nulo, nada, desaparecer, inexistente, sem lugar, sem valor, etc. Descrição do corpo físico: corpo pequeno, estreito, muito magro, tronco contraído dobrado sobre si próprio, parte do corpo mais pequena, falta uma parte ou um pedaço. Exemplo: nádegas, seios, etc. Presença de áreas côncavas. Exemplo: peito, costas, ventre, etc. Parte do corpo assimétrica, olhos pequenos e olhar fugídio, máscara em redor dos olhos, olheiras cinzentas e pronunciadas, voz fraca, sumida, problemas de pele, sobretudo no rosto, preferência por roupas pretas. Ferida de abandono, despertar da ferida, entre 1 e 3 anos, com o pai do sexo oposto, uma criança que sofreu por não se sentir apoiada pelo seu progenitor do sexo oposto na sua ligação amor-afeto. Faltou-lhe alimento afetivo ou recebeu uma forma de afeto não calorosa ou diferente das suas expectativas. Máscara. Dependente. O seu maior medo. A solidão. Atitudes e comportamentos da ferida, bem como da máscara ativada. O dependente tem dificuldade em funcionar sozinho e tem muito medo da solidão. Procura a presença e a atenção. Tem, sobretudo, uma grande necessidade de ser apoiado por quem o rodeia. Sofre muitas vezes de tristeza profunda, sem saber por quê, quer esteja ou não sozinho. Quando está sozinho, pode chorar durante muito tempo, sem consciência de estar e ter pena da sua própria sorte. Provoca dramas inconscientes ou doenças para atrair a piedade e a atenção. Desenvolve uma atitude de vítima, julgando que é por ter pouca sorte. Funde-se muitas vezes com os outros, entra nas emoções e nos sofrimentos deles, mas serve-se dos problemas destes para atrair a atenção sobre si. Apresenta uma faceta de sentinela, muitas vezes dramática na sua forma de se exprimir, a fim de chamar a atenção. Num grupo gosta de falar de si, monopoliza muitas vezes as conversas. Agarra-se fisicamente aos outros, tem dificuldade de fazer ou de decidir algo sozinho. Pede conselhos ou opiniões às outras pessoas e pode mesmo revelar-se incapaz apenas para ter ajuda e não porque não consiga chegar lá. Depois, é muito provável que não siga esses conselhos, visto que apenas procurava a atenção. Quando trata de alguém ou lhe presta serviço, é na esperança de que esse alguém trate dele em retribuição.
Tem altos e baixos, um dia alegre, um dia triste. Facilmente se desestabiliza com suas emoções. A sua dificuldade em terminar uma relação obriga-o a fazer muitas piruetas para não ficar sozinho. Acha que se o outro está de acordo com ele, é uma prova de amor. Em presença de uma pessoa encolerizada ou agressiva, é esmagado pelo medo e fica como uma criança amedrontada. Enquanto envelhece, angustia-se cada vez mais com a ideia de ficar só. Prefere suportar uma situação difícil a ficar sozinho. Utiliza frequentemente as seguintes palavras: só, ausente, não suporto, não me deixam em paz, desisti. Descrição do corpo físico: corpo longo, esguio, com falta de tônus, sistema muscular subdesenvolvido. Os braços parecem demasiado compridos e pendem ao longo do corpo, ombros caídos, costas curvadas que descaem para a frente, parte do corpo descaída ou flácida, parte do corpo situada mais baixo do que é normal, grandes olhos tristes ou descaídos, vozinha infantil ou queixosa, apoia-se muitas vezes em alguma coisa ou em alguém, prefere roupas amplas e pendentes. Ferida da humilhação. Despertada ferida. Entre 1 e 3 anos, com o progenitor que reprimia todo o tipo de prazer físico. Esta ferida pode ser vivida com um dos progenitores, aquele que cuidava do desenvolvimento físico e sexual da criança, ou com os dois. Criança que sofreu humilhação por parte de um progenitor por ter retirado o prazer dos sentidos. A sua liberdade foi limitada pela atitude repressiva e desdenhosa. Sentiu vergonha perante esse progenitor. Máscara. Masoquista. O seu maior medo. A liberdade. Atitudes e comportamentos da ferida, bem como da máscara ativada. O masoquista tem uma bela alma de missionário, mas por medo não a manifesta com frequência. Parece acreditar que Deus, ou o guardião da moral da família, o observa e o julga constantemente. Faz tudo para ser digno aos olhos de Deus e daqueles que ama. Acredita que para ser espiritual e digno, tem de aliviar o sofrimento da humanidade. É por isso que considera um dever servir todos os que ama, pondo-os sempre à sua frente. Por outro lado, o masoquista tem dificuldade em deixar-se mimar. Tem muita contenção nas suas palavras, porque aprendeu que não tem o direito de dizer coisas que poderiam incomodar os outros. É mesmo levado a culpá-los constantemente. Não quer reconhecer a sua sensualidade, nem o seu gosto pelos prazeres associados aos sentidos. Repele as pulsões associadas aos sentidos, porque tem medo de se exceder e de ter vergonha. Tem também medo de ser castigado, se desfrutar demais a vida. Existem muitas vezes acontecimentos de aspecto sexual na sua infância e adolescência. Arranja forma de não ser livre, porque para ele, ser livre significa ser ilimitado e sentir demasiado prazer. Limita por isso a sua liberdade, pondo as necessidades dos outros à frente das suas, razão pela qual lhe falta tempo para desfrutar a vida. Acredita que desfrutar os sentidos o afasta da espiritualidade. Também não gosta de ser considerado insensível. Conhece as suas necessidades, mas não as escuta, julgando que tem de se sacrificar para ganhar o céu. Facilmente se sente sujo, porco ou indigno. Chega por vezes a ter nojo de si próprio. Recompensa-se muitas vezes com a comida, fazendo-se crer que sente prazer nela, mas a sua culpabilidade e a sua vergonha fazem-no perder esse prazer. Engorda facilmente para dar a si próprio uma razão para não desfrutar dos seus sentidos. Tem o dom de fazer rir os outros, fazendo-se motivo de piada, e assim se humilha. Se sente atraído por poucas coisas ou não se permite mais do que pequenos prazeres, porque não vê a sua grandeza de alma. Utiliza muitas vezes as seguintes palavras: digno, indigno, pequeno, grande, estou agarrado, sujo, ordinária, etc. Descrição do corpo físico.
excesso de peso que é todo em redondo, pequena estatura, rosto redondo, largo, grandes olhos redondos, abertos e ingênuos de criança, pescoço grosso, corcunda de búfalo no cimo das costas, parte do corpo redonda ou cheinha. Veste-se muitas vezes com roupa apertada, o que acentua as partes redondas. Põe frequentemente nódoas na roupa. Voz melosa. Ferida da traição. Despertar da ferida. Entre 2 e os 4 anos, com o progenitor do sexo oposto. Criança desiludida que sofreu por não ver satisfeitas pelo progenitor do sexo oposto as suas expectativas de atenção. Sentiu-se traída ou manipulada na sua ligação amor-sexualidade. Perdeu a confiança nesse progenitor, depois de ter testemunhado promessas não cumpridas, mentiras ou sinais de fraqueza. Julgou esse progenitor por não ter assumido as suas responsabilidades. Máscara. Controlador. O seu maior medo. Dissociação, separação e renegação. Atitudes e comportamentos da ferida, bem como da máscara ativada. O controlador faz tudo para convencer os outros da sua personalidade forte. Utiliza as suas qualidades de chefe para impor a sua vontade. Não está em contato com a sua vulnerabilidade e procura mostrar ser forte. Faz questão de mostrar aos outros do que é capaz. Cumpre para que o considerem muito responsável. Crê que ser responsável é ser chefe. Na verdade, é irresponsável porque acusa os outros e faz cair sobre eles a culpa. Encontra facilmente meios para não ser acusado. Procura ser especial e importante. Persegue as honras, os títulos, ocupando assim muito espaço num grupo. Sente-se facilmente impressionado com a aparência de uma pessoa rica ou célebre e confia nela. Esquece-se de estar atento e, se o desiludem, acaba por ficar desconfiado. Como a sua reputação é muito importante, se a sente ameaçada, está disposto a sujar a de qualquer pessoa. Mente facilmente para sair de um impasse, porém não consegue tolerar que lhe mintam. Não é a ação que o incomoda, mas a mentira. Exemplo, se a mulher foi traída pelo marido, ficará mais incomodada pela mentira do que pelo fato de ele ter encontrado outra pessoa. Tem grandes expectativas em relação aos outros e é exigente. Quando delega, exige que seja a sua maneira e ao seu ritmo para se mostrar superior e importante. Está sempre fazendo verificações por falta de confiança. Gosta de prever tudo para controlar melhor. Não suporta que ninguém venha desfazer os seus planos. Tem dificuldade de aceitar os imprevistos. Julga-se indispensável e gosta de pensar que os outros não conseguiriam ter êxito sem ele. Dificilmente se revela e se entrega, porque não tem suficiente confiança nos membros do sexo oposto. Receia que se aproveitem dele. Não quer, sobretudo, falar das suas falhas e fraquezas. É um excelente manipulador. Sabe controlar muito bem o seu parceiro. Não quer admitir que está à procura de provas de amor deste. Todos os meios servem para manipular. Fazer beicinho, fazer chantagem, mentir, seduzir, chorar de raiva, gritar, ameaçar, queixar-se. Pode até utilizar a violência. Compreende e atua rapidamente, mas a maior parte das vezes depois de ter tirado conclusões demasiado apressadas. Tenha certeza de que tem razão, tenta impor o seu ponto de vista aos outros e gosta de ter a última palavra. É rancoroso, pode pôr termo a uma relação bruscamente, sem aviso prévio e recusar qualquer contato durante um longo período. É intolerante e impaciente com aqueles que, na sua opinião, são demasiado lentos. Não hesita em mostrar a sua cólera. Procura mostrar-se muito independente para não tocar no seu medo de separação, ou seja, de abandono. Critica as pessoas dependentes. Utiliza frequentemente as expressões seguintes: sou capaz, confia em mim, não confio nele, eu sabia, eu tinha razão. Percebeste? Me ouve. Bem como as seguintes palavras: associado, dissociado, separado, abandonado, é verdade, francamente, etc.
Descrição do corpo físico. O homem exibe força e poder na parte de cima do corpo e, portanto, tem os ombros mais largos do que os quadris. Na mulher, os quadris são mais largos e fortes do que os ombros. Os quadris irradiam força. Músculos dominantes em várias partes do corpo. Voz forte. Peito saliente. Com algum peso a mais, não parece gordo, mas sim forte. Tendência para ter barriga com a idade. Olhos grandes, olhar intenso e sedutor. Dá preferência a roupas vistosas. Ferida da injustiça. Despertar da ferida. Entre os 4 e os 6 anos, com o progenitor do mesmo sexo. Não conseguiu exprimir-se e ser ele próprio com este progenitor. Reagiu afastando-se da sua sensibilidade. Impôs-se cumprir e ser perfeito. Bloqueou a expressão da sua individualidade. Máscara. Rígido. O seu maior medo. A frieza. Atitudes e comportamentos da ferida, bem como da máscara ativada. O rígido procura mostrar-se vivo e dinâmico, mesmo que esteja cansado. Raramente admite que tem problemas ou que há algo que o incomoda. Se confessa com um problema, apressa-se a dizer que não é grave, que é muito capaz de o resolver sozinho, ou como o resolveu sozinho. É um grande otimista que quer mostrar-se sempre positivo. Controla-se para ser perfeito e para corresponder ao ideal a que se propôs e ao que julga que esperam dele. Faz tudo para controlar a sua cólera, aquela de que tem consciência, porque tem medo de perder o controle. Pode parecer controlador com os outros quando a sua própria perfeição é posta em causa e ele se defende. Apesar de querer que tudo seja perfeito e exato, muitas vezes é o primeiro a exagerar um fato ou uma acusação. Não tem consciência a que ponto pode ser injusto com os outros e consigo próprio. O rígido não quer sentir, dificilmente mostra os seus sentimentos, porque não sabe gerir a sua grande sensibilidade. Tem medo de perder o controle e de não ser perfeito aos olhos dos outros. Passa, aliás, por ser frio e insensível, porque faz acreditar a si e aos outros que nada lhe toca. Por isso, é incapaz de estabelecer uma relação íntima satisfatória. É muito exigente com seu corpo e raramente admite estar doente. Dificilmente sente o frio e a dor. Gaba-se de não precisar de medicamentos nem de médicos. Julga ser apreciado sobretudo pelo que faz e pela sua aparência. Está em ação enquanto tudo não estiver terminado e perfeito. Acha que só merece descontrair após o trabalho árduo. Exige muito de si, quer cumprir e não respeita os seus limites. Por isso, dificilmente aceita preguiçosos. É especialista em autossabotagem, quando as coisas começam a ocorrer demasiado bem na sua opinião. Tudo tem de ser justo, justificado e justificável. Quando é apanhado em falta, justifica-se imediatamente. Pode mentir para se justificar e, por receio de ser apanhado em falta, prepara as suas justificações. Não consegue evitar interromper alguém que não foi justo nas suas afirmações, julgando assim ajudar o outro. Critica facilmente todos os que não agem como ele acha que é correto e justo, do mesmo modo que se critica. Acredita que os conhecimentos são mais importantes do que os sentimentos. Gaba-se dos seus conhecimentos e da sua memória. Quando atinge seus limites, pode ser muito cortante, sarcástico, teimoso e intransigente. Utiliza muitas vezes as seguintes palavras: não há problema, precisamente, exatamente, certamente, sempre, nunca, correto, suposto, é preciso, devia, extraordinário, fantástico. Aplica superlativos tais como super bom, especialíssimo, belíssimo, etc. Descrição do corpo físico. Corpo bem proporcionado, o mais perfeito possível. Postura muito direita, ombros quadrados, partes do corpo rígidas, direitas. Exemplo, pernas, pescoço, costas, etc. Movimentos secos. Aspecto cuidado e sedutor. Cintura pequena
apertada pela roupa ou pelo cinto. Maxilar tenso, ventre liso, que se esforça por encolher. Nádegas redondas, salientes, tez clara, radiosa, olhar brilhante, vivo e direto, voz seca e rápida. A ativação das feridas. As atitudes e os comportamentos referidos na descrição de cada máscara manifestam-se no momento em que a ferida é ativada e em que decidimos usar a máscara associada a essa ferida. Por que usar uma máscara? Porque o nosso ego nos faz crer que ao utilizarmos esses comportamentos não sentiremos o mal gerado pela ferida ativada. Acreditamos até que os outros não veem a nossa ferida. Podemos também comparar isto com o fato de mascarar uma ferida física com um alimento ou de engolir um comprimido para não chegarmos a ter dor. Assim, fingimos que o problema não existe. A dor física é o reflexo de uma dor psicológica e serve para chamar a nossa atenção para a verdadeira causa do mal. O conteúdo deste livro te dá meios para você dominar por si próprio o mal. Contudo, a verdade é que isso não se faz apenas pela leitura. Você deverá aprender a utilizar os diferentes instrumentos que aqui você vai encontrar e assim, pouco a pouco, você vai atenuar a sua dor sem ter a necessidade de ajuda externa. Curar uma ferida da alma pode ser comparado a curar uma ferida física. Por exemplo, uma pessoa que tem facilidade em descobrir a mensagem associada a uma doença física passou por diferentes estágios de aprendizagem. A princípio, não está consciente e, por isso, depende inteiramente da ajuda exterior, medicamento ou terapeuta. Depois torna-se consciente de que existe uma mensagem além da dor física e mesmo tomando o medicamento ou se deixando ajudar para se aliviar, tenta descodificar essa mensagem. Pouco a pouco, descobre a mensagem mais rapidamente e acaba por já não precisar de ajuda exterior. Como é que uma ferida é ativada ou tocada? Pode ser de 3 maneiras, como foi referido anteriormente, segundo o triângulo da vida. Ei-las aqui. 1. Te sentes tocado pela atitude ou comportamento que alguém tem em relação a ti. 2. Te sentes culpado em relação a alguém e tem medo de o ferir ou de ativar uma das suas feridas com o que você diz ou faz, ou planejas dizer ou fazer. 3. Você sofre com o que faz ou pela forma como age em relação a você mesma. Passamos todos os dias de uma ferida para outra, conforme as circunstâncias e as pessoas com quem nos cruzamos. Reparei que geralmente no trabalho sofremos mais frequentemente de rejeição e de injustiça, enquanto na nossa vida pessoal sofreremos mais de abandono e traição. A humilhação é sempre vivida pela pessoa em relação a si própria. Não acusamos os outros de nos humilharem. Isto será explicado mais em detalhes no capítulo sobre a humilhação.